está ouvindo a Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Sim, esse podcast maravilhoso de outro planeta pra você. E hoje eu estou aqui com ele, a capivara que veio de Vênus, Rodrigo Silva. E aí, galera, como vocês estão? E são os homens? Os homens não são de Marte? E as mulheres são de Vênus? Eu acho que Vênus é um planeta mais bonito, mas se você quiser ficar em Marte, tudo bem. Não, é porque, se eu não me engano, tem um livro que chama isso, não tem? Tem um livro que chama isso. Homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Inclusive, até por causa da representação que tem do deus Ares ser Marte, né? Uhum. E da Vênus, deusa Atena, se eu não me engano. Não, é a Afrodite que é Vênus. Isso. Mas Exatamente. é que se eu vier de Vênus, eu apanho, né? Porque, tipo... É verdade. Bendito do fruto entre as mulheres, não pode. Então, tu vai apanhar, é verdade. Não. Nossa, você já apanha por qualquer motivo nesse Prefiro ser de podcast, Marte. Rodrigo. Prefiro ser de Marte. Então você vai ser uma capivara marciana, é isso. Isso. A capivara verde com orelhinhas de rato. Não Exato. tô sabendo. Igual o parceiro que pousou aqui perto de Varginha. Isso, exatamente. E pra fazer essa incrível narrativa que estamos hoje aqui falando sobre essas coisas extraterrestres, esses contatos aí de terceiro grau, estou eu, o bardo espacial, cara, que estou aí viajando com a Europa, Final Countdown, Rick, o bardo, cara. E hoje, Rodrigo, nós iremos falar com ele sobre ufologia no Brasil. Vamos abordar aí alguns casos que foram bem interessantes, bacanas, que tiveram aqui no nosso querido Brasilzão, nas nossas terras tupiniquins. Por que, Rodrigo Silva? Porque já fizemos aqui um episódio sobre #aliens, né? E a gente falou sobre várias teorias da conspiração que existiu em cima dos aliens, né? Reptilianos, os Greys, inclusive fizemos de novo. Mas a gente nunca falou sobre uma teoria de conspiração envolvendo ufologia no nosso território, cara. Exatamente. Então, hoje nós iremos falar sobre ufologia no Brasil. E claro que você não precisa ser de outro planeta para seguir o Toca do Dragão, cara. Não. Nós estamos em todas as redes sociais. Você encontra o Toca do Dragão no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no TikTok, no Cu, no Threads e em todo o universo, cara, que você quiser procurar. Não importa a galáxia, em qual estrelinha nós estivermos, você vai encontrar o Toca do... Eita! Me afoguei. Não me afoguei, que merda. Você vai encontrar o Toca do Dragão, cara. E Rodrigo Silva, também estamos disponíveis aonde? Cara, também você consegue encontrar a gente conectando aí em qualquer satélite perdido espaço afora, através do Spotify, Castbox, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e muitos outros. Você encontra a gente, você sabe, né? Aquele que você achar mais bacana, o que tiver com o sinal mais forte. Ajuda o Toca, gente. Exatamente, aquele que chegar mais longe, né? Dependendo se aí você não esbarrar na Sputnik, já sabe. É porque dependendo, né? Tipo, imagina ouvir o Toca com uma barrinha só ali na conexão, não dá. Não, se você tem um satélite, no mínimo 10 barrinhas. Por aí. Tem que ser o dobro de barrinhas que existem, Rodrigo, porque você tá no satélite, cara. É isso, nós estamos transmitindo aí por quem? É assim que funciona, cara. Não claro. é com percentual. Vai que tá certo. Foi. Vai que tá certo. Nunca Não é Quem 5. te falou isso aí que é com percentual, Rodrigo? Mentiu pra você. Não. O quê? Tu achava que 5 era 100%? Não. Tô errado, né? Minha vida... É por isso que a minha conexão é ruim. É só 50%. Total, é por isso que essas coisas acontecem com você, Rodrigo. Você achou que passaria pra 10 barrinhas, então agora, a partir desse momento, cada uma valeria 10%. Errado, né? Do engano. Nossa, olha só, mais uma... Seus parcos conhecimentos de matemática me envergonham, Rodrigo, nesse podcast. Aí é foda, velho. Mais uma Muito teoria da bem. conspiração que eu acreditava que foi o Raul. Cara, muito bem. E também temos que lembrar vocês que não importa mesmo, se você for um extraterrestre, a nossa campanha vai continuar lá. Sim, nós estamos falando aí da nossa campanha, eterna campanha do Catarse multiestelar, multinacional, multigalaxial, eu acho que nem existe essa palavra, multi por aí, a nossa campanha do Catarse que está sempre conosco, com ajudinha a partir de R$5 mensais, Rodrigo, menos do que construir uma nave extraterrestre e zarpar daqui. Pelo visto é mais barato que construir um satélite que funciona com percentual de forma correta. Talvez, não sei, nunca construí um satélite. Que triste agora. Não quero. Mas deve ser mais... Deve ser mais caro do que apoiar nós. Aí isso é certeza. Com certeza, deve ser bem mais caro do que apoiar. Porque apesar de montes de matemáticos, Rodrigo, pra saber que 10 barrinhas que tem que equivaler a 10%, é muito difícil. Né? Mas assim, eu acho que se for extraterrestre, a gente tem que começar a cobrar mais caro. Tá louco? Interurbano é caro. Verdade, eu também acho, Rodrigo. Eu também acho. A partir de hoje, vai ser R$10.
Beleza, 10 reais Que é o dobro do que era antes. Não, beleza, aí eu apoio. Então é isso É 100%, aí, galera. é Venha 100% fazer do que era parte. antes. Isso, 100% do que era antes. Vamos fazer um aumento de 100%. Quantos vamos cobrar? 10 reais. É por isso que nós somos enganados aqui no Ainda Toca é mais do Dragão. barato que um E se- x-salada. E se você velho. quiser apoiar o Toca do Dragão, saiba que basta você acessar o nosso Catarse e se tornar um apoiador do Toca do Dragão, que não custa nada. Aliás, custa, mas custa tão pouco que, nossa, é quase irrisório. Apoie o Toca, Rodrigo. Adote um dragão espacial. Boa, Eu falei que eu vou começar a dar trabalho pros nossos. Um dragão Nossa, astronauta. cara. Agora a gente... Que Cara, delícia. o Tokuslav vai virar a Barbie. Ele vai ter todas as profissões do mundo. Isso. Cara, que putaria é essa? Exato. E se você quiser também, saiba que pode se tornar um dos nossos incríveis, inenarráveis, os apoiadores deste podcast, os Power Rangers, cara. São eles, Paulo Deruzelvi, Felipe Daniel, Sr. Thiago Kawabata, Bruno Braz, Mr. Dova, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, Mason Ion, Jonathan Carvalho, Ryan Moreira, Paula Gestal, Gabriel Chade, Leonardo de Paula, Cris, Wesley Souza, Jorge Canelas, Omar Zaldivar, César Augusto, Victor Fernandes, Rafael Bruno, Tiago Félix, Alessandra Dantas, Diego Ribeiro, Flávio Henrique, Richard Cocielo, Heron Teixeira, Vladimir de Almeida e Nicolas Lacerda. Rodrigo, temos hoje uma missão que foi dada aí pela Apollo 11 pra gente. Vamos fazer hoje o Megazord de nada mais, nada menos que Heron Teixeira. Sim. Ele Mais chegou, um não é Cara, é possível. DJ Quack ainda. Quack. É o Mais um Quagmire RPG, mais um Quackmire RPG É, aqui no Toca do Dragão, cara. Olha que maravilha. isso aí, cara. Pô, esse aqui é complicado, hein? Esse aqui, rapaz... Que nada, cara. Eu já tô vendo altas cores. Quando ele passou no prisma, o arco-íris dobrou. Ai, que delícia. Dobrou? Dobrou. Cara, ele tá acostumado a trabalhar com 256 milhões de cores. Exatamente. Agora vão ser 512. Entendi. Tudo bem. É porque juntou dois designers, né? Isso. Meu Deus do céu. Imagina. Vai ser bonito, vai ser bonito. Caramba. Meu Deus. Mas, Rodrigo, você vê ele passando nesse prisma, assim, essa confluência de tons. Qual é a cor que você tá vendo proeminente ali do Heronzinho? Que cor ele passa pra você? Cara, eu tô achando chique o confluência, né? Né? Uma palavra bonita, né, cara? Confluiu e confundiu. Exatamente. A gente sabe quanto vale cada bar? Não, mas... Cara, eu juro que eu não faço a menor ideia. Eu tô vendo assim, sabe, um marrom, mas não é um... Marrom? Marrom, Rodrigo? Você quer se aventurar por esse caminho com um designer? Por quê? Marrom não é cor? Ih, rapaz. Tá bom, beleza. Marrom, vai ser marrom. Pera aí. Não, você não vai me soltar essa e vai ficar quieto. Pera aí, qual que é o problema do marrom? Marrom não é cor? É claro que é cor. Sempre foi. Eu já ouvi alguém... não sei se é verdade, mas eu já ouvi alguém falar que marrom é um tom de laranja. Cara, não. É que quando o pessoal chega pra ti e fala assim, ai, terracota. Esse é um tom avermelhado. São tons... O marrom, ele é uma derivação de vermelho. Que tá? terracota? Ele cai mais dentro do espectro do vermelho, que nem o laranja, que nem o... Por isso que alguém pode falar pra ti, é um laranja. Cara, Aí ele terracota cai pra dentro mim, dessa sei lá, variação de espectro aí, de cor. alguma das pedras do Minecraft. Então tá, vai ser marrom. Não, é isso aí. agora Heron, vai ser você um marrom terracota. Quero nem saber. Vai ser uma... Nossa, combinou muito com você, Heron. Não vai ser um marrom terracota, vai ser um marrom terra cocota, porque o Heronzinho é uma cocotinha, entendeu? Tá entendendo, Rodrigo? Heron vai ser um marrom terra cocota. Ai, meu Deus. Marrom terra cocota, Rodrigo, mais um marrom terra cocota com um Megazord. O Megazord do Heron, Rodrigo, eu encomendei especialmente pra ele, Rodrigo. É um mangusto de cauda branca. Ixi. Eu ia falar que era uma barata, mas tá bom. Não, é um barata mangusto, não é uma mangusto barata, de é cauda um branca. Você gafanhoto. sabe que o mangusto de cauda branca come na sua maioria, Rodrigo? Baratas. Entendi. Então, o Megazord que é um mangusto de cauda branca, mas não é qualquer mangusto de cauda branca, Rodrigo. Não, ele usa a cauda dele pra poder pintar os inimigos. Não, mas isso já é um ataque, né? Mas o que mais ele tem nessa cauda dele? Essa cauda branca dele é uma cauda branca o quê? É uma cauda pincelar. Cauda branca pincelar. Não estelar, pincelar. Pincelar. Não, certo. estelar. A gente já Que tem gosta- outros... Entendi. A gente já tem outro... Gosta de outro- levar pincelada na cauda. É isso que você está falando, Rodrigo.
Cara, para de duplicar a palavra. Não, cauda de cauda. Duplicar? Então é uma cauda de cauda. É uma cauda com L que começa com... quer dizer, uma cauda com U misturada com uma cauda com L. É isso. Entendi. Já entendi. Ele não é um mangusto de cauda branca, ele é um mangusto de posse de cauda. Meu Deus do céu, importou ele pra Minas. Meu Deus, Deus, cara. E o melhor de tudo, é o poço de cauda, mas o cauda não é com L, é com U daí. Meu Deus. Ele é um poço de É cauda. uma cauda sem fim, então, né? É um ele tem várias caudas. Entendi, é um poço de cauda. Ele pode ficar trocando de cauda, entendeu, Rodrigo? Conforme ele gasta as caudas dele, ele troca essas caudas dele, Ele entendeu? virou um reptiliano, ele virou uma lagartixa. Quase como se fosse uma espécie de lagartixa. Corta o rabo pra crescer de novo. É isso. E ele tem um ataque especial, Rodrigo. Qual é o ataque dele? Agora eu já me perdi, velho. Agora eu já me perdi. Qual é o ataque dele, Rodrigo? Ele tem um poço de caudas que são pincelar, ou seja, ele tem vários pincéis divinos ali, Rodrigo. O que ele faz? Nossa, é divino. Você levou nesse nível. É tipo Okami? Entendi. Meu Deus do céu, cara. Sei lá. Ó, como ele veio pra Poços, agora então vai ser uma cauda sulfurosa. Cauda de ataque sulfuroso. É, porque eu não sei se você sabe, mas Poços de Caldas é conhecida por suas águas sulfurosas. Entendi. Tá ligado? Aquela água deliciosa com cheiro de ovo choco. Entendi. Então é com ataque de ovos dançantes sulfuroso. Gostei disso, Rodrigo. Ovos Cara, dançantes eu juro sulfuroso. que eu queria muito conseguir mapear, tá ligado? Pra onde vai a tua cabeça, sabe? Pra todos os lugares. Pelo amor de Deus. Ô, o mangusto é um bichinho bonitinho, velho. Olha que legal. Claro que Tem um aqui mastigando a cabeça de uma Rodrigo. cobra. Também. Credo. Ele é muito forte, Ele pega a cobra com a boca. Mano, Rodrigo. o mangusto é resistente ao veneno da cobra, velho. Sim. Meu Ele não Deus. morre com picada de cobra. Ele enfrenta a cobra, entendeu, Rodrigo? Entendi. Ele é um anti-cobra. Exatamente, Rodrigo. Mas, Rodrigo, esses ovos dançantes sulfurosos, eles são ovos dançantes sulfurosos o quê, Rodrigo? Anti-Snake. Anti-Snake, Vai ser anti-Snake agora. Entendi, anti-Snake, gostei. Anti-Snake. Só o Solid. Exatamente. Então, bom, então são sólidos, então são ovos cozidos, beleza. Tá pronto. Mano, Muito bem, senhor Heron. alguém Seja muito interdita a gente, bem-vindo. pelo amor de Deus. Isso é um pedido de socorro. Seja muito bem-vindo, Heronzinho. Nosso Power Ranger marrom terra cocota de Megazord Mangusto de poços de caudas pincelar com ataque de ovos cozidos dançantes sulfurosos anti-Snake. Meu amigo. Heron, vem cá, ó. Baixinho aqui. Desculpa, Heron. Perdão. Bom, a gente faz por querer, mas desculpa. Eu espero que você tenha gostado do seu Megazord, Heron. A gente fica muito feliz em entregar ele pra você. Faça bom proveito dele para defender o Toca do Dragão em todas as galáxias que você for viajar a partir de hoje. Todos os Snake que aparecer na tua frente, você pode atacar. Exatamente. Mas, Rodrigo, o Heron agora ganhou, assim, esse uniforme maravilhoso e esse Megazord tão único e especial somente dele, cara. Mas não é só isso, não, Rodrigo. Não é só isso que eles ganham. O Heronzinho, por exemplo, ao se tornar aí um apoiador do Toca do Dragão, ele ganhou acesso à Estante do Dragão, que é um poderoso acervo, onde pode-se encontrar aí diversos materiais de leitura, de áudio, também material para jogos de mesa, né, de RPG. Ele ganhou também episódios exclusivos do Toca, como o Pergaminho do Necromante, a Toca das Fadas, além de aventuras de RPG que saem aí com acesso antecipado e até mesmo aquelas que são exclusivaças aí dos Rangers. Além disso, ele também participa de votações de episódios que geram temas como este podcast aqui que vocês estão ouvindo para os próximos lançamentos aqui do seu podcast favorito. E claro, né, Rodrigo, mais importante do que tudo isso pro Heronzinho, ele está ajudando aquilo que ele ama e ajudar aquilo que você ama não tem preço. Exato. É muito bom ajudar o Toca do Dragão, estar aqui perto. O Heronzinho é um cara que participa demais, ele participa ativamente, ele bate papo com a gente, ele troca figurinha, ele vem, ele conversa, ele chama pra RPG, ele ajuda no desenho, ele ajuda no vídeo, ajuda na divulgação. O Heronzinho é 1001 utilidades. É quase um Bombril, então. Exatamente. Se eu tivesse lembrado disso, tinha enfiado o Bombril no rabo Cara, do não, Mangusto. chega, tadinho. Tá, eu tô sem peça de reposição já. Vou ter que importar mais.
Tá acabando com o meu estoque aqui, Não, Richard. tá louco. Eu vou ter que arrumar toda a papelada lá de Curitiba com K de novo. De novo, cara. Mas o tráfico em Santos com você cedinho também tá difícil, Rodrigo. Tá difícil. Não, tá louco. Você tá doido. Mas é isso. Se vocês querem ajudar a gente, lembre-se aí de entrar na nossa campanha do Catarse pra poder estar se tornando apoiador. E claro, como sempre, eu vejo vocês na sala de comando. Era bom. Muito bem, temos também a agradecer os nossos queridos parceiros aqui do Toca do Dragão. E Rodrigo, temos um grupo no Telegram, cara. Quer fazer parte do grupo do Toca, cara? O link tá aí na descrição. Lembrando que os Power Rangers têm um único grupo exclusivo, especial, somente deles, de nome, Rodrigo. É a nossa Alameda dos Anjos. Exatamente lá onde eles trocam as faíscas deles, onde eles recebem aí as menções honrosas, onde eles recebem aí mensagens e notícias sobre o podcast, também fazem todas as coisas anteriores que a gente falou ali pra vocês, beleza? Esse é o grupo deles. E o Rodrigo tem uma mensagem especial pra vocês sobre o Spotify. Exatamente, galera, porque você aí que tá pensando assim, né? Meu Deus, eu queria ajudar, mas eu não consigo ajudar nesse momento. Você pode nos ajudar de outras formas, que é fazendo com que fiquemos cada vez mais relevante. Então, vai ali em cima ali no episódio, avalia o nosso podcast com 5 estrelas pra gente construir a nossa constelação do dragão. E a cada novo episódio você pode interagir com a gente, compartilhando com seus amigos, mandando aí embaixo na caixinha de texto sua opinião sobre o episódio, sua opinião sobre qualquer coisa que você ache que seja relevante e qualquer outra pataquada que você queira falar. Porque basicamente é assim, você escreve o que você quer, a gente responde o que a gente quer. Funciona mais ou menos nessa pegada, mas a gente responde todos, 100% de eficácia ali em todos os posts e comentários e tudo. E tem também as nossas enquetes. Então, olha só, facinho. Avalie a gente com 5 estrelinhas para ajudar no engajamento. Comenta também, quanto mais comentários, melhor. Compartilha com os amigos, faz aquela corrente do bem, né? Manda aí para 5 amigos, fala para esses 5 amigos mandar para mais 5 amigos. E assim a gente vai longe de 5 em 5. Exatamente. Cada um desses amigos também vai mandar para sua própria tia Teia, que é parte integrante do Toca do Dragão. Isso aí, cara. Só que aí na hora que você manda pra tia Té, você tem que fazer uma corrente. Aí Isso. você cria qualquer tipo de ameaça ali que você fizer. Tipo, Exatamente. se ela não mandar pra 5 amigas dela, o bolo dela vai solar pro resto da vida. Isso, exatamente. E todos sabem que a tia Té não gosta de... Manda uma foto assim, ó. Manda uma foto assim, uma foto do bolo solado e uma foto do ETzinho. Daí bota curtir, compartilha e não compartilha. Aí manda pra ela. Ela vai compartilhar na hora. Mas Rodrigo Silva, temos que falar pra eles da nossa leitura de e-mails, cara. Sim, nós vamos agora para aquele momento que é o momento mais esperado deste podcast. Uma leitura de outro mundo. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Participe você também enviando seu e-mail para tocadodragãopodcast@gmail.com. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Rodrigo Silva, vamos então falar aí dos nossos queridos e-mails enviados pra gente. O e-mail dele, cara, Rafael Bruno, fazia tempo que não mandava, mas mandou. Pô, verdade, hein? Pãobrema parte 2. Pãobrema parte 2. Ele... Meu Deus. Você lembra do Pãoblema? O primeiro Pãoblema que ele contou que aconteceu com ele? Agora tem no Pãoblema parte 2. Cara, vamos lá. Eu não lembro, mas eu lembro. Eu não lembro, mas eu lembro. É isso. E aí, galera mais animada do meu dia? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rafita? É isso aí, cara. Estamos tentando ficar animado. A bateria tá começando a arriar, mas tamo indo. Tamo aí, nós trupica, mas não cai. Exato. Depois de muitas teorias e investigações perfumadas com o cheirinho de pão no forno, conseguimos chegar a uma coisa quase concreta. Falamos no grupo de funcionários da madrugada com o nome humilde de Os Melhores de Todos os Tempos. Caramba! Humilde mesmo. Onde sem supervisão dos chefes, ó, olha onde começa o bagulho, Rodrigo. Existe um grupo da capivara que você não sabe. Podemos fazer nossas investigações. As teorias que falei no e-mail anterior acabaram não sendo comprovadas, infelizmente. Os pães foram feitos com uma quantidade muito maior de fermento. E isso... lembra que a gente falou? E isso fazia que eles crescessem em tempo recorde. Porém, sem qualidade alguma. Aquele formato do pãozinho que nós amamos dava lugar a uma espécie de todas tortas e assustadoras. Caralho. Espero que esse pesadelo tenha passado de vez, porque agora tudo parece ter voltado ao normal. Bom, pelo menos por enquanto. Mas vamos aproveitar enquanto a maldição dos pãezinhos não volta e comemorar. Por enquanto, é isso. Valeu, pessoal. Fiquem de bem. Assinado
Ranger Verde Limão Dream Tech. Aí, ó, Isso agora, aí. Agora tá assinado esse certinho. sabe fazer as coisas. Esse aí tem que assinar como o Ranger aqui do Toca do Dragão, cara. Porra, cara. Rafa, é muito massa receber os seus e-mails, mano. É muito legal ouvir você falando com tanta paixão da sua profissão, né, Rodrigo? Falar assim, que se importa, né? Porque a maioria ia dizer assim, tá dando ruim no pão, dane-se, tá ligado? Vai ser vendido de qualquer jeito, as pessoas comem pão absurdamente, principalmente no Brasil, né, cara? Faz parte da nossa base alimentar, né? Ah, meu amigo, mas se a tua padaria não faz um pão bom, irmão... Cara, já mas eu vou te era. falar, velho. Não, aqui no barraco, aqui no bairro, é arrastão, mano. Eu, inclusive, tem uma padaria que eu porque não o pão gosto é bom. de ir. Não, mas eu vou te falar. Tem uma padaria que eu não gosto de ir, que eu vou quando acaba o pão aqui na que eu gosto, que é pertinho de casa. E eu chego lá, às vezes o pão já acabou. E eu sei que o pão é ruim. Eu sei, assim. Não, eu comprovadamente. falo porque eu já vi uma padaria fechar porque o pão era uma merda. Eu não por Tá causa ligado? do pão, Rodrigo. Eu já vi fechar porque o bolo, nunca tinha bolo bom. E os outros pães que não são o francês, tá ligado? Que são Cara, tipo chineque, Ô, Rick, coisa assim, que acho que vocês chamam de pão doce. Mas, coisa chineque? assim. Não, E- cara... a chineque é o nome que a gente tem aqui. Você no- tem esses no- nomes estranhos, essas coisas que você come. Por isso que você é desse jeito. Comesse comida normal Claro, de gente normal, você não ia ser assim. Exatamente, Rodrigo. Eu me alimento assim pra ficar dessa forma, entendeu? E manter a forma é caro, viu? Nossa senhora. Exatamente. Esse é o diferencial, Rodrigo. Esse é o diferencial. Não, mas Enfim, assim, ele você fechou concorda porque comigo não que... tinha um chineque bom, tá ligado? Não tinha bolo bom, não tinha tortas boas. Então, Não mas você o concorda pão, comigo cara. que se o pão é ruim, o resto todo vai ser ruim? Que o pão é o mais fácil de acertar? Justamente, por isso que eu não sei como aquela padaria dali, do caso, tem uma aqui perto de casa e uma que vai lá pra principal. A lá da principal é horrível, mano. É muito ruim. É sério, é muito ruim. E eu não sei como fica aberto. Eu acho que fica aberto só porque esgota o de todo mundo em volta, de todas as outras padarias que o pessoal compra. Aí se vê no desespero, só tem ali, compra ali, cara. Mas aí agora, curiosidade, aí na tua cidade, a galera ainda faz o pão na padaria? Porque aqui Cara, é tudo industrializado agora, cara. Isso, o pão vem de fora, tá ligado? Uhum. O pão vem de fora. E como é Mas que eu não fica sei ruim? o que diabos eles fazem lá que não fica bom. É tudo igual. Não fica. Se bem Não que não é fica. que é tudo igual, né? Tem um jeito certo de Isso, assar. Porque exatamente. Agora você entendeu. Exatamente. Aqui, cara, quando eu compro na padaria perto de casa, a casquinha é perfeita. Aí eles têm um pãozinho mais moreno, tem um pãozinho mais branquinho. E eles alternam entre essas fornadas, porque tem pessoas que não gostam muito do pão muito queimadinho e outras pessoas que não gostam muito do pão branquinho. Eu gosto dele Certo? mais branquelinho porque ele fica menos creque-creque, machuca menos a gengiva. Entendi. Então, tem pessoas que, ao contrário de você, gostam dele mais moreninho, né? E pessoas que, como você, gostam mais dele branquinho. Aí o que acontece? Eles fazem pra suprir essa demanda, né, cara? Uhum. Mano, 5 horas da tarde não tem mais pão, Rodrigo. É. Não importa o dia. Tinha uma... Cara, fora da brincadeira, tinha uma padaria perto da onde eu morava antigamente. O cara, ele fazia uma fornada de pão a cada 3 horas. A cada 3 horas Mano, ele tava renovando o pão, de tanto que saía. Bom, o Rafa, ele vai poder mandar um outro e-mail pra gente, já que a gente tá discutindo aqui o e-mail dele, ele vai poder mandar um outro e-mail pra gente falando se o que eu vou falar agora é realmente comprovado. Porque assim, ó, eu me lembro que da minha época, bem antigamente, quando era ainda um Little Richard, Quando você pagava muito 10 pequenito, centavos na unidade do pão, não era por o quilo? pão era feito a rodo, Rodrigo. Era muito pão, Rodrigo. E hoje em dia é muito menos pão e o pão é muito mais caro. Muito mais caro. Exorbitantemente mais caro. E daí eu queria perguntar pra ele. Me fala uma novidade, cara. O que não está mais caro hoje em dia? Só que é muito engraçado, é verdade, porque a inflação não tem como, né? Mas, enfim, o que é engraçado é que eu vejo assim, ó, a quantidade que as pessoas compram mudou e a quantidade que eles produzem mudou. Porque como eles vendem num valor muito alto, se eles produzem demais, eles perdem, certo? Então eles produzem menos. Só que isso, às vezes, não supre a demanda, porque os dias, principalmente os dias na semana, né? Na semana é mais comum, mas geralmente feriados e tipo assim, finais de semana ou datas comemorativas, esse índice, essa parábola, ela dá uma loqueada. Porque tem muita gente que vai, por exemplo, vou na casa você vai na casa da sua mãe, sem avisar, tá ligado? Que é normal pra mim, pelo menos pra mim é normal. Eu vou na casa da minha mãe sem avisar. Ela já falou pra mim que eu posso ir onde eu quiser, então pra mim tá entendido isso. Mas eu vou lá na casa dela. Como eu vou sem avisar, eu passo na padaria, compro um bolinho, compro pão de queijo, compro sonhos, compro coisas que eu sei que ela gosta de comer, broa de milho, e levo isso tudo
pra ela tomar um café comigo. Hoje, ela só tem que fazer o café. Estou considerando muito de eu comprar o café, porque café é R$30, né? Ruim. Tá um pouquinho... E ruim, né? Café ruim é R$30, isso mesmo. Tá? Café ruim, né? Estou considerando muito comprar o café e levar, porque não dá, tá ligado? Pra deixar ela nem fazer café mais dá. Então, hoje em dia, nem fazer café mais dá. Então eu penso assim, eu não sei o que acontece com a galera que tipo assim, então vamos produzir menos. Mas se eu posso produzir mais, vender mais, suprir mais a minha demanda, né? Faturar igualmente, ou até faturar mais no caso, né? Baixar um pouco o preço pra faturar mais e vender mais, eu não entendo. Eu não entendo qual é o processo. Sei lá, não sei. Eu queria muito que o Rafael explicasse, já que o Rafael trabalha numa padaria, talvez ele consiga me explicar se ele já ouviu alguma vez aí o pessoal discutindo sobre valores pra fazer o pão, né? Eu também não sei quanto custa o maquinário, tá ligado? Sei lá. Em 1990, um forno pra fazer pão, que é um forno diferente, né, Rodrigo? Um forno industrial, um forno com água e tal, é diferente, né? É porque é um forno a com vapor. vapor junto. Isso. Ele tinha um custo, vamos supor, de 10k. Aí, sei lá, hoje em dia, não sei quanto custa. Custa 200k. Aí, claro que o pão tem que ficar R$2 o pão, porque pagava 10k, agora eu pago 200, né? Tipo, tem uma diferença muito grande, mas eu não sei exatamente como funciona. Gostaria que o Rafa explicasse pra gente aí, com as palavras dele, assim, o que ele acha que é, se ele tem esse conhecimento, ou se isso que eu tô falando, disse, não, só foi a inflação, foi crescendo loucamente, e daí desgovernou e chegamos onde estamos, né? A padaria que eu pego aqui, ela dá uma média de 1,20 cada pão. 1,20? Mais ou menos. 1,10, 1,20 cada pão. Aqui eu acho que eu pago um pouco mais barato no pão, Rodrigo. Eu pago em média 80 centavos, por aí. Porque... eu lembro que uma vez eu fui comprei 4 pães, deu 3 pila, acho que nem isso. É que tudo depende também do tamanho, né? Porque... É aquele padrãozinho, 50 gramas, né? Não, é porque tem uns que... eu, pelo menos, assim, quando eu tava na minha dieta muito louca, tinha uns pães que eles pesavam mais e uns pães que pesavam menos. Integral pesa mais. Entendeu? Então, tipo, eu já cheguei a pegar pãozinho um pouquinho maior, de 65 gramas. E já cheguei a pegar uns de 45, 40 gramas. Sim. Entende? Entendi. Então... Tipo, depende. Eu já cheguei a pegar, por exemplo, pães grande, que era muito aerado. Então ele só tinha tamanho. E pães pequenos, que eram muito maçudo. Era denso, né? Entendeu? Mais denso. Então, tudo isso entra na conta. E, por exemplo, você vai numa... Isso é uma coisa que me irrita. Padaria que só faz pãozinho pequenininho. Porque aí é aquele pãozinho pequenininho, maçudo. E, tipo, sim, o que você come um pão do outro maior, desses você tem que comer 2. Então, se você ia comprar, sei lá, pra mim e pra Alessandra, por exemplo, são 8 pães, certo? Eu já tenho que comprar o dobro, tenho que comprar 16. Sim, pra poder... Entendeu? Porque como, geralmente a gente compra pra, tipo, comer na janta, tomar café, 2 pra cada na janta, 2 pra cada no café da manhã, então, já deu imagina 8. aí, ó. O pão é a base de 2 refeições da sua família. Sabe, cara? Eu fico de cara, eu acho que... sabe assim, Rodrigo? Eu fico pensando, eu lembro muito do meu avô, quando meu avô era vivo. Ele falava assim, ó, eu não me incomodo não poder ter luxo, mas me incomoda muito não poder ter o básico, tá ligado? E eu ficava pensando assim, falava, meu Deus, cara, porque o que era o básico na cabeça do meu avô, né? Que pra mim também é muito similar. Pão, paga um absurdo. Feijão, paga seu absurdo. Arroz é a única coisa ainda que não ficou muito louca, mas ainda se paga bem mais caro do que antigamente. Na tua cidade. O arroz. Minha cidade não paga caro o arroz. Quanto que é um arroz na sua cidade? Hoje 1 quilo de arroz na minha cidade eu consigo encontrar numa faixa de valor em promoção a R$3,80 até uns R$4,90, no máximo R$5. É louco. Quanto você paga aí na sua cidade, cara, arroz? Eu vi hoje no supermercado um pacote de 5 quilos, tava 32. Caralho, Rodrigo. Vou levar arroz quando eu for te visitar, mano. Arroz e alface. Alface aqui também é barato. Não, alface não. Tá louco. Eu já tô enjoado. Não, mas assim, cara, mas eu vou ser bem sincero contigo. De tudo, pão ainda é o que menos me assusta nos valores, sabe? Assim, colocando na ponta do lápis, o pão é o que menos me assusta. Tu sabe também que uma coisa que eu parei pra fazer nesses últimos tempos, eu tenho comprado mais pão de forma. Aqui em casa a gente... É que, na verdade, eu tenho o problema da lactose agora na minha vida, né?
Quer dizer, na vida da Alessandra, consequentemente na minha. A gente achou uma marca de pão de forma que é sem lactose. E aí, tipo, um pacotinho de pão de forma, se eu não me engano, é R$4,49. Entendi. Entendeu? E um pacotinho de pão de forma dá pra 3 dias. Então, ok. Né? Então, é tipo... O problema é esses pão sem lactose, pão sem trigo, pão sem glúten, pão sem pão. Ah, não. Aqui em casa é só lactose que é o problema. A Alessandra fala, olha, Rodrigo, eu comprei esse pão sem lactose, sem glúten, não sei o que. O Rodrigo fala, amor, isso aí é pipoca. A Alessandra com uma bandeja de pipoca. É sem gosto. Não, e tem gente isso que ainda não pode comer pipoca. Pão, isso é pipoca. Se eu não me engano, é celíaco que não pode comer pipoca? Não, celíaco não pode comer trigo, Rodrigo. É trigo? Quem que não pode comer pipoca? Quem não consegue comprar, Rodrigo, que tá caro também. Não, é porque o filho de uma amiga da minha mãe, ele não pode comer pipoca. É? Tipo, isso não existe? pode. Eu também achava que não. Pipoca. Inchaço nos lábios, língua, nananana. Alergia a milho. É, tipo, o moleque não pode comer pipoca. Tá ligado o Jimmy Bolha? Alergia a milho existe. Tá ligado o Jimmy Bolha? Sim, Jimmy Bolha. Você lembra do Jimmy Bolha? Basicamente, lembro. Das histórias que eu ouço, se esse moleque fosse o Jimmy Bolha, ele teria alergia à bolha. Sim, de tanto problema que ele tem, cara. É bizarro. Caramba, velho. Não, ele não tem tantos problemas assim, Rodrigo. Espera ele ouvir o Toca do Dragão pra você ver. Aí a vida dele vai desregolar do jeito. Aí ele vai ficar mais viciado, né? Não, vai acabar com a vida dele, cara. Não podemos fazer isso. Nosso querido Rafa, por favor, Rafa, manda mais e-mails pra gente, que a gente ficou muito feliz em receber aí o seu e-mail. Vamos para o nosso último e-mail, Rodrigo. Cozinha Dracona, cadela, Dona Paula Gestal. Uia! Será que vai vir finalmente a receita que eu pedi há 77 séculos atrás? Eu acho que sim, Vamos ver, vamos ler aqui. Não é uma receita, vamos lá. Olá, galera da Toca Mais Linda do Mundo. Tudo bom por aí? Aqui tudo bem. E aí, Paulinha, tudo ótimo. Bonzinho demais. Então, hoje, quarta-feira, 329 de janeiro, pelo amor de Deus, vai terminar o ano e o janeiro não acaba. Eu quero as minhas férias. Eu amo o meu trabalho, mas quero as minhas férias. Entendo. Bom, voltando ao que interessa, hoje eu voltei lá nos anos 80. Quando eu era criança, morávamos com a minha mãe e a minha irmã em uma pequena casa que também amávamos. Às vezes, à noite, a gente não tinha, assim, muitas opções de mistura para um jantar esplêndido, né? Enfim, eu lembro que uma coisa que a minha mãe fazia e eu amava e era a famosa roupa velha. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas para facilitar, uma coisa que nunca faltou na geladeira foi tomate e cebola. A minha mãe colocava sobras de arroz e feijão na panela e misturava, juntava tudo com tomate, cebola, farinha de milho, sabe aquela em flocos, né? Sei, tipo biju. Espremia metade de um limão e sentávamos para comer juntas na panela mesmo. Era uma delícia. Podia não ser aquele jantar esplêndido, como eu disse, mas como era tão gostoso. Eu devia ter uns 7 anos na época. Hoje eu olho pra cozinha sem saber o que eu ia jantar. Me peguei esses dias preparando a mesma iguaria. Sentei no sofá, com a panela no colo e jantei aquela roupa velha maravilhosa que a minha mãe fazia. Agora eu estou aqui escrevendo esse e-mail com um sorriso na minha boca, com as lembranças da minha infância. Que delícia, hein? É isso aí, galera. Até a próxima. Eu nunca experimentei colocar leite condensado. Que bom! Não faça isso. A gente fica muito feliz. É sinal que a tua sanidade mental ainda tá em dia. Exato, ainda tá em dia. Vamos lá. Abraços a todos, Paula Gestal. Cara, nunca comi isso que ela falou ali, roupa velha, não conhecia. Eu conheço como mexidão. Mexidão, né, cara? Eu também. Aqui a gente coloca carne, faz esse tipo de coisa assim, como um pedacinho. Na verdade, em casa a gente zoa, que é o soborô. Soborô um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Isso, exatamente. Cara, a gente que é mais requintado aqui em casa, a gente vai pro lado do Jorginho, ó, o sobrou de ontem. Sobrou de ontem, entendi. Isso, exatamente. Entendi. O Jorginho pode traduzir pra gente como restolho do outro dia, entendeu? Restodonte. Restodonte. Então... Mas assim, agora um rolê. Eu não sei... Você já comeu comida direto na panela? Já, obviamente, claro. Né? Você também acha que o gosto fica melhor? Claro. Óbvio. Agora outra pergunta. Arroz, certo? Com raspa ou sem raspa? Eu sou muito chato com arroz, então quando eu tenho a possibilidade, ou se alguém tá na cozinha e eu
quase peço pra pessoa pra ela deixar eu fazer o arroz, porque eu sou muito chato com arroz, eu gosto do arroz al dente. Então, pra mim, essa questão aí da crostinha queimada, é isso que a gente tá conversando, certo? Uhum. É isso? Essa questão da crostinha queimada, eu sou indiferente. Se tiver queimado, eu como, acho gostoso. Se não tiver, eu como, acho gostoso. Só não pode pra mim estar empapado, senão eu não consigo comer arroz. Então, durante muito isso. tempo, a minha única skill da vida era fazer arroz empapado, tá ligado? Até quando eu não queria, eu fazia. E era muito Tá engraçado. fazendo certo, assim, né? E era muito engraçado, porque, tipo, quando eu fiz a cirurgia da hérnia, tinha que comer comida mais pastosa. Eu não podia comer comida sólida. A minha mãe simplesmente não conseguia fazer o arroz empapar. Cara, é incrível. Então você aprendeu por uma técnica de sobrevivência, entendi. Não. Eu sempre fiz assim. Mas era muito louco, porque, tipo, cara, a minha mãe, eu via ela colocando água e mais água e mais água, tá ligado? No arroz. E ele não empapava. Sim. Eu falava, Super hidratando o arroz. que magia negra que você faz, cara. E eu chegava, eu colocava assim, ó, uma caneca de água pra 7 quilos de arroz. Mas, E fala ele pra mim, empapava. fazia parbolizado? Não, Ou fazia branco? Arroz branquinho, normal. Não, Pileco não, nobre. pera. Arroz amarelo ou, desculpa, arroz amarelo ou arroz branco? Não, arroz branquinho, Branco. o pilequinho nobre e outras coisas. Não, cara, aqui eu só como arroz parbolizado, só um arrozinho amarelo. Arroz parborizado. Ai, mas é fresco, viu? Rodrigo, o chique é o branco, Rodrigo. Arroz parborizado. Cara, deixa eu ver aqui. Pileco nobre. Deixa eu ver se eu tô falando merda, vai. Pileco nobre é o quê? Vamos ver. Pra mim é arroz e ele é branco. Pelo menos eu enxergo branco. Se falar que isso aqui é amarelo, pileco nobre. Vamos ver. Não precisa lavar. Subgrupo polido. Cara, ele não fala. Não fala se é arroz branco? Classe longo fino tipo 1. O que isso quer dizer? Meu Deus, Não é o parbolizado. tipo não é o do grão. parbolizado. Mas ele não é o parbolizado, Não beleza. Então, arroz branco é muito fácil de empapar, porque ele é arroz de rico, então ele Aí tem é que que ser tá. feito muito certinho. Não, aí é que tá. Muito certinho. Cara, eu aprendi a fazer. E pior que não é. É literalmente, a quantidade certa de água e tempo. O truque dele é tipo assim, você desliga a panela, deixa ele mais 2 minutos parado. Ele fica al dente perfeito. Isso daí eu já ensinei pra Francine. Inclusive ela falou aqui no Dia dos Namorados, se eu não me engano, que é aquele negócio, você cozinha, faz, né, certinho o seu arroz. Pra mim, eu faço arroz amarelo, né? Então, o que acontece? Coloco a quantidade de arroz que eu quero na minha panelinha, né? Eu gosto de fazer com arroz lavado. Eu sei que tem pessoas que não lavam arroz. Eu sempre lavo o arroz, né? Eu uso alho. Gosto de usar alho no arroz. E não cebola, frito por alho favor. antes. Não, eu não boto cebola. Mas quando eu faço com cebola, daí eu dou douradinha no alho e na cebola. Não, eu refogo alho e cebola. Mas eu não costumo refogar alho e cebola pra fazer no arroz. Eu só coloco mesmo ali o essencial. Aí, Rodrigo, depois disso, eu coloco, né, sal, obviamente, pra fazer. E eu gosto de colocar um fiozinho de óleo. Só Olha, umzinho. Segundo o Google, você é o chique e eu sou o pobre. Porque o parbolizado tá o Bem dobro do ferrado. preço do tipo 1 que eu compro aqui. Tu é doido, Olha Rodrigo? lá, arroz pileco nobre tipo 1, tá 5,50. Arroz pileco nobre parboilizado, tá 9,50. Então tá basicamente o dobro. Cara, tu é doido, velho. Uai, eu tô olhando aqui agora. Não tem algo errado aí, velho. Ó, porque aqui, ó, ele fica dentro da própria casca, cara. Ele é menos processado que o arroz branco. Tem mais processo pra fazer num arroz branco. Cara, sei lá, eu tô Minas Gerais é a terra da loucura, gente. Aí vocês vão ver, vocês vão ver nesse episódio de hoje o que Minas Gerais tem além do Rodrigo Silva. Vocês vão saber. Alessandro. É a terra do contrário. Não, cara, eu vou te mandar só pra você falar que eu não sou doido. Não, eu acredito em ti. Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo a imagem. Eu acredito em ti. Um custa 5,59 e o outro custa... Ah, Rodrigo. O quê? O que eu É fiz? por isso, porque esse daqui é integral, né, Rodrigão? Não, cara, é Quer que... me quebrar. Ah, o outro aqui tava a mesma coisa, ó. Ele é parbolizado integral, daí é caro pra cacete. Ah, Rodrigo, olha, eu li. o Rodrigo, Eu só li o é que assim, eu e o parbolizado, Rodrigo cara. somos de áreas diferentes. O Rodrigo, ele lê só a informação que tá ali embaixo. E eu olho a embalagem. Eu fico imaginando o Rodrigo comprando coisa no mercado. Ele vai na prateleira, pega lá, tá, é pra comprar isso aqui, ele pega. Não, ó. Chega em casa, Alessandra, Rodrigo, eu não falei pra tu comprar isso aí. Essa imagem aqui, ó. Tava lá pera na aí. prateleira? Vou te mandar, ó. Essa imagem aqui é integral? Deixa eu ver. Você tá enxergando integral aí? Esse aí é parboilizado, só. Então,
Não, é que tipo, Esse aqui esse cara aí, e é que naquela imagem ali que tá falando que o parboilizado e esse integral é o mesmo valor. Jesus, cara, eu não sei o que acontece aí nessa tua terra. Não é na minha terra, é na internet. Tá na internet essa porra. Não é eu. Mas a internet vai pegar os resultados das tuas proximidades, ainda Não, mais esse pileco. cara, eu vou procurar o que é esse pileco. Mercado Dimmer e More. Eu nunca ouvi falar nessa porra. Aí o Rodrigo sai amanhã, abre o portão de casa, olha pro lado, Mercado Timor. Cara, você tá maluco, irmão. Ai, meu Deus. Mas enfim, arroz. Eu não consigo comer arroz empapado, cara. Eu não consigo. Simplesmente sou incapaz de comer arroz empapado. Agora eu fiquei curioso. Qual que é a marca de arroz aí na tua cidade? Cara, aqui nós temos uma marca de arroz da minha cidade mesmo, que é o arroz Vila Nova. É que eu achei um tiojão aqui. Tem um Camil. Tiojão. Aqui tem tio João, mas tiojão não. É tio João, cara. Vai tomando. Não falei por maldade. Eu pensei que realmente eram duas coisas. Não, tio João é tio João. João é João. Não, é que eu entendi que você falou tio João. Ô, Zico. Aí tio João é uma marca, tio João é outra. Ô, Zarco. Sai pra lá, Zarco. Não vai ser o Aioi. Aqui, ó. Vou ficar quieto. Vai. Termine de ler o e-mail da Paulinha, vai. Muito bem. Fala assim. Vou fazer o seguinte, Rodrigo. Vou pedir pra eles mandarem um e-mail pra gente dizendo quanto custa o arroz parbolizado e o arroz branco ali na casa deles e qual que eles gostam mais, se eles comem papado ou não. Porque é muito legal mandar e-mail e se divertir aqui com o Toca do Dragão. Saibam que vocês podem mandar e-mail pra gente falando o que vocês quiserem. Rodrigo, quando eles querem mandar e-mail pra gente, eles mandam para onde? Cara, eles podem mandar para tocadodragãopodcast@gmail.com. Exatamente, mande o seu e-mail para tocadodragãopodcast@gmail.com com a pataquada que você quiser, o assunto que você quiser. Pode mandar sobre arroz mesmo, que a gente vai conversar sobre arroz. Pode mandar sobre pão, pode mandar sobre a roupa velha que a sua mãe fazia pra você e você achava deliciosa e comia com um sorriso na boca enquanto escutava o melhor podcast da galáxia, que a gente vai conversar sobre isso e vai se divertir, com certeza. Muito bem, esperamos mais e-mails seus sempre. Muito obrigado a todos que enviaram e-mail. E agora, Rodrigo, nós vamos falar sobre ETs e extraterrestres e ufologia no Brasil. Bora lá, então. Rodrigo Silva. Meu amigo Rodrigo Silva. Raio Silva. O Silva já virou Silver mesmo, então vamos embora. Exatamente, barriga Silver, exato. É lógico que meu cavalo se chama Silver. Olha só! Né? Quem pegou a referência é porque tá acompanhando todos os episódios. Exatamente. Não, se não pegou a referência, tá escutando Toca do Dragão errado. Volta, ouve de novo e ouve direito. Isso. Ou não está ouvindo, né? Ou pior ainda, não está ouvindo. Nossa, daí é imperdoável, Rodrigo. É um dos 8 pecados capitais. Eram 7, eu incluí mais esse na Ajuda lista. o top. Nossa, Foi aprovado e cara, está rodando. Por um segundo, um segundinho, surgiu mais um? A matemática não está a meu favor hoje? De novo? Eu já tive problemas com barras. Eu forcei a barra e agora deu nisso. Muito bem, Rodrigo, vamos falar sobre a intro, cara. A introdução pra vocês sobre esse assunto. No episódio de hoje, vamos abrir aí as portas do desconhecido, iluminar um dos temas mais fascinantes e controversos aí do imaginário coletivo, a ufologia brasileira. Entre os avistamentos inexplicáveis, as operações militares secretas, os encontros de terceiro grau e abduções que aconteceram aqui no Brasilzão, o céu do Brasil guarda histórias que ainda hoje permanecem
envoltas aí em sussurros e especulações. Mas antes, vamos definir algumas coisas. Primeiro, o que é um OVNI, Rodrigo? Tá bom, cara. Ó, seguinte, um OVNI, ele é a sigla para objeto voador não identificado. Em termos simples ali, ele se refere a qualquer coisa vista no céu que não possa ali ser imediatamente explicada ou identificada, como um avião, um helicóptero, um balão, um satélite, um fenômeno atmosférico conhecido, um super-herói voando de capa vermelha, e por aí vai. E por aí vai. Rodrigo, passou um avião lotado, não consegui ver direito o que ele era, que tipo de avião era. Posso chamar ele de OVNI? Não, se você sabe que é um avião, ele não é um OVNI. Eu não sei que modelo ele é de avião. Ainda é um avião, na minha opinião. Você pode definir como OVNI também. Você Não, pode ele definir é um como avião como não OVNI. identificado. Meu Deus, cara. Mas o avião voa, Rodrigo. Ele voa. Então, se ele é um objeto que voa, que você não identificou, Mas eu identifiquei, ele é um avião. então ele é um tipo de avião, você não sabe qual. Entendi. Ele pode ser um 14 bis, pode ser um teco-teco, Isso. pode ser um Boeing. Exatamente, ou ele pode ser, sei lá, um Mirage aí, tá? Um caça supersônico. Muito bem. Então o que a gente tem? No inglês, a sigla é UFO, ou UFO, que quer dizer Undefined Flying Object, tá? Da tradução na íntegra mesmo, igualzinho o nosso OVNI, tá? Só que é do termo inglês e é de onde a gente recebe aí a palavra ufologia. E é importante frisar que o OVNI, ele não significa automaticamente nave extraterrestre. É ou verdade. nave alienígena, né? Ele é apenas um termo técnico usado para poder descrever algo que ainda não foi identificado. É só depois Rapaz. de uma análise é que se pode concluir se o objeto é algo natural, tecnológico ou realmente fora do comum. Caramba. Exatamente. A Força Aérea Brasileira tem até um protocolo para registrar e investigar esses avistamentos de OVNIs, tá? Reforçando aí o interesse e a seriedade com que o fenômeno é tratado por instituições oficiais. A ufologia no Brasil, ela é mais que um nicho, assim, de curiosidade, né? Ele é um fenômeno cultural, histórico e até científico mesmo. E desde os anos 50, Rick, o nosso território, ele se tornou palco ali de alguns casos mais emblemáticos ali e debatidos da história mundial dentro da própria ufologia, né? A gente tem os nossos próprios casos aqui também. Não é só nos Estados Unidos que o ZT mira. O povo, aquela síndrome de vira-lata, não tem, Rodrigo? Isso. A gente também tem os nossos, né? E casos assim, cara, com múltiplas testemunhas, envolvimento de autoridades e até confissões públicas da própria Força Aérea Brasileira, hein? Então até Exatamente. os nossos soldadinhos estão lá falando que já viram. Exatamente. Mas o que torna o Brasil tão especial, então, nesse contexto? Talvez seja a sua geografia única, a receptividade do povo para temas espirituais e sobrenaturais, ou a coragem dos nossos investigadores civis aí, que há décadas se dedicam a buscar as respostas aí nos becos mais obscuros da nossa sociedade. Não tô É sabendo. complicado. Muitas perguntas. Mas assim, ó, ao longo das décadas surgiram relatos em praticamente todos os estados do país. Todos os nossos 27 estados. De norte a sul ali. O céu brasileiro, galera, parece contar uma história paralela, saca? Uma narrativa em que o desconhecido, ele acaba sendo o próprio protagonista. E essa narrativa, né, não pode ser ignorada, e por isso que a gente vai abordar hoje aqui com vocês 4 casos que foram documentados e até hoje são discutidos sobre aparições, abduções e contatos ali com extraterrestres aqui no nosso solo tupiniquim. Exatamente. O Toca vai levar você aonde nenhum tocudo foi antes. Ai, que pra delícia. ter certeza de você se divertir, saiba que aqui nós daremos a nossa opinião sincera, sem qualquer arrogância ou intuito de estar cravando uma verdade. Certo ou errado, você é livre para acreditar naquilo que você quiser. Pois é, né? O desconhecido Muito bem, é Rodrigo. foda, né? Vamos falar agora do o primeiro caso aqui super bem documentado do Brasil, conhecido aí como a Noite Oficial ou ainda a Noite dos OVNIs de 1986. Em 19 de maio de 1986, aconteceu um avistamento por relato que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, quando os radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o famoso SINDACTA, detectaram aí objetos não identificados sobrevoando Goiás, São Paulo e o Rio de Janeiro. Caramba. Pela região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior ali de São Paulo, né? Também foram avistados 21 pontos luminosos que mudavam de localização em altíssima velocidade. Exato.
Com repercussão dos acontecimentos, 5 caças da Força Aérea Brasileira, a FAB, foram enviados para identificar/combater os objetos que causavam aquele show de luzes bizarro. A perseguição se estendeu por mais do que 4 horas, mas os caças brasileiros não tiveram sucesso em se aproximar das luzes. Isso não pode ser O sério. caso ele foi considerado confidencial pelo governo brasileiro, né? Por quase 3 décadas, e a investigação ali do evento foi dado como inconclusivo. Além disso, um único registro fotográfico daquela noite foi feito por uma fotojornalista ali da cidade, né? Que foi confiscado e levado pelos oficiais ali do Centro Técnico Aeroespacial, que é o CTA, e seriam também encaminhados para análise pela NASA, né? E esse suposto material, né, jamais foi recuperado. O americano pau no cu. Mandou. Levou, mocou o nosso e não deixou mais ninguém ver. Não, daqui que é meu agora. Daqui que é meu agora. Não, tem uma pra frente aí que você vai rir um monte, tenho certeza. Muito bem, Rodrigo. No dia seguinte, né, no dia 20 de maio, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, que é esse rapaz bonitão do bigode que você viu aí que parece com o pai do Gustavo, então ministro da Aeronáutica convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação montada às pressas no dia anterior para perseguir os tais dos objetos voadores não identificados, fazendo a parte dele para não alarmar a população, né? Porque todo tipo de notícia e fofoca se espalhou, Rodrigo. Ainda bem que eu não tinha Facebook na época, né? Nossa, penso tanto de fake news que ia ter. Né? E naquela noite, cara, ao menos 3 aeronaves comerciais relataram ter visto ali os objetos voadores não identificados, né? Mas o primeiro registro é do aeroporto ali de São José dos Campos, ali em São Paulo, que eu falei, né? Antes mesmo da decolagem da nave. Então o cara Exatamente. em solo já falou: ó, tem coisa estranha pra lá, nós vai Tá voar estranho, mesmo. tá estranhão lá, nós vai de peito naquilo? Pois então. Da cabine, cara, de comando do aeroporto paulista, já foi avistada essa estranha luz, que era intermitente, acendia e apagava. De imediato, entrou-se em contato aí com o Aeroporto Internacional de Guarulhos para confirmar se alguma aeronave seguia em direção à cidade, né, cruzando ali, assim, a linha de voo do aeroporto, né, para não dar problema numa aeronave bater na outra, né? Algumas pessoas desconhecem esse assunto, Rodrigo, mas existe uma equipe trabalhando 24 horas por 7 por 365 e em cima fazendo as rotas, estipulando quem pode ir por tal rota, quem vai por tal rota, e é feito assim para que não aconteça a menor chance possível de dar impacto nas aeronaves. E os voos ali, né, que avistaram as luzes, né, eles foram respectivamente, né, os seguintes, beleza? Então a gente teve a TAM na rota ali de Londrina, Paraná, para São Paulo. Então essa rota ali os caras pegaram. A Transbrasil também, né, sobre a região ali do Araxá, aqui no interior de Minas, na rota Guarulhos-Brasília. E o bimotor Xingu, que retornava de Brasília rumo a São José dos Campos. Ou seja, 3 empresas totalmente diferentes relataram a mesma coisa, na mesma noite. Exatamente. Em todos os casos, houve muito pânico e agitação, como era de se esperar, por causa aí dos objetos brilhantes que tomavam conta do espaço aéreo, transitando em uma velocidade impressionante, tá? Isso é muito legal de frisar, porque a gente vai discutir um pouco isso. Alguns até mesmo se aproximando aí das aeronaves em aparente rota de colisão. Ou seja, parecia, Rodrigo, que o tal do objeto luminoso ia bater no avião. E além do risco cara. evidente, né, que você falou, né? Tem uma cepa de uma luz vindo aqui na minha direção, né? Pelo amor de Deus, socorro. Né? Houve muito pânico e agitação por causa dos objetos, né, que tomava conta ali do espaço aéreo transitando nessa velocidade que você falou, né, impressionante. E alguns, mano, até mesmo se aproximou pra bater, olha, piscou, bateu, já era. Porque, cara, pensa assim, já tiveram diversos relatos de aeronaves que sofreram acidentes batendo em pássaros. Agora imagina uma luz gigante vindo na tua direção. E tipo cara, assim, sem falar que uma pra luz arrebentar. pode ofuscar o piloto, né? Você já pensou nisso? Que eu não sei você, mas quando a gente tá dirigindo na estrada, de vez em quando vem um engraçadinho, joga uma luz alta na nossa cara, já ofusca total. Uhum. Imagina você voando com um trombolho de toneladas e toneladas, Rodrigo, não com a vida sua e de um passageiro, mas sua e de mais, sei lá, 200 passageiros. Mano,
É tenso, cara. Isso aqui é tenso pra caralho. Isso aqui é tenso pra caramba. Dá uma guinada pro lado ali embaixo no topo de uma torre, sei lá. Sim, meu Deus. Bom, a situação ela ficava alarmante por eles estarem aí sobrevoando regiões que são consideradas estratégicas para a defesa aérea da nossa nação, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, que o Rodrigo já falou pra gente, que fica em São José dos Campos, e a Academia de Força Aérea, a AFA, a AFA, que fica em Pirassununga, em São Paulo também. Eles ficavam sobrevoando aí essas áreas. Regiões de pouca importância no Brasil. Não, tranquilo. O que pode acontecer, né? Imagina. E as luzes voando ali em zigue-zague, né? E por momentos, né? Esses supostos objetos voadores não identificados, eles fizeram com que a Força Aérea Brasileira acionasse os caças F-5, que a gente comentou antes, né? E o Mirage para poder interceptá-los. Na época, essas aeronaves de tecnologia de ponta disponíveis, né, pela Força Aérea Brasileira. Ou seja, gente, isso aqui é o que a gente tem de melhor. Capturem. Peguem e vai atrás daquilo lá. Peguem o pombo. Pegam e vão atrás daquilo lá. Pega o pombo. Querem ganhar a medalha? Peguem o pombo. Foi mais ou menos isso aí. Nossa, mais ou menos isso aí. E não cataram, é isso que é mais louco. Cara. Bom, em 2009, a FAB, ela divulgou um relatório oficial sobre o caso no qual ela afirmava que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter a distância aí dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripuladas. Então, ela não voava direto nos aviões com força pra bater neles, entendeu? Cara, muito louco que isso, né? Isso? Não, e tirando, né, no caso, eles chegaram à conclusão que, para os militares brasileiros, eles acompanharam a noite oficial dos OVNIs, a conclusão deles foram que são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos, eles poderiam ser, de fato, discos voadores legítimos, né? Tipo, exatamente, isso foi dito naquela época por eles. Na força de... Na verdade, no caso de uma evidência melhor... Exato. Eles ficaram muito, sabe assim... maravilhados com aquela situação. Isso, maravilhados. É como observar, né? Algo que você não conhece, né? Você fica entre o êxtase de estar conhecendo algo novo e o medo de não saber como lidar com esse algo novo, né? Então imagina, pareceu pra eles, estavam pilhadaço. Em 2016, a Aeronáutica Brasileira divulgou uma série de documentos na íntegra, completinho, fomentando e instigando ainda mais essa curiosidade aí dos entusiastas do tema, em especial de quem pesquisa por um dos eventos de ufologia que são, no caso, né? Um dos mais conhecidos aqui do país e também um dos mais divulgados no Brasil inteiro. Na nota, né, aos veículos de imprensa, os membros ali da aeronáutica falaram que não existem outros documentos além dos já divulgados. Ou seja, olha, tudo que a gente tem tá aí na mão com vocês, né? E eles também confirmam não dispor de profissionais especializados para poder realizar tais investigações científicas ou até emitir um parecer a respeito desses fenômenos aéreos dessa natureza que ocorreram em solo nacional. Ou seja, olha, aconteceu, a gente fez o que a gente podia, mas não existe um setor especializado, não temos a nossa própria área 51. Exatamente. E, inclusive, esse assunto ele vai e volta na pauta da internet toda hora, porque realmente é muito interessante e tem muitas coisas que divergem, tá? Aqui no Toca do Dragão a gente tá tentando mostrar um lado completo pra vocês. E uma das hipóteses que chegou mais, assim, cedo, Rodrigo, é a hipótese que é aceita mais atualmente, que, na verdade, o que foi presenciado lá em 1986 foi um fenômeno natural que é extremamente raro, que são de que as luzes avistadas por esses pilotos seriam nada mais do que um raro fenômeno conhecido aí como Light Sprites, ou somente Sprites, que manifestam-se, né, através de tempestades, como luzes que se deslocam rapidamente de um ponto para o outro, muito parecido com o que a gente escutou aí das pessoas falando. Mas, Rodrigo, que diabos de fenômeno é esse, cara? Tá, vamos lá então, ó. O Smithsonian Magazine, ele diz que os sprites, eles são rasgos de luz vermelha que aparecem por cima das nuvens durante uma trovoada ou uma perturbação magnética. Normalmente, eles são de cor laranja avermelhada ali, ou um azul esverdeado, com gavinhas penduradas, como se fossem raízes, saca? E abaixo, né, com galhos arqueados ali pra cima, né? Então, eles podem também ser precedidos por uma auréola avermelhada, característica, né, conhecida como o Sprite Halo. Cara, basicamente, imagina assim, ó, pra ficar mais clara a visão. Você tem um raio vindo em direção ao solo. Existe um fenômeno em que esse raio, ele vai
pra cima, na verdade. Ele vai em direção à atmosfera. Então, Exato. é nesse cenário que acabam acontecendo esses sprites, né? Tem até, pra galera que quiser saber um pouquinho mais sobre isso... Ai, como é que chama o Serjão Foguetes? Sabe quem que é? O Serjão? Ele tem um vídeo explicando os sprites, o que são os sprites. É muito legal. Então, eu recomendo a galera, que, se quiser, né, tiver mais interesse, vão lá, dá uma conferida. Porque ele fala, e ele explica de uma forma muito bem, e ele mostra algumas imagens pra poder exemplificar bem isso. Eu, francamente, se eu vejo essa parada aí voando, cara, pra você que não tá entendendo, imagina assim, ó, é vermelho, tá? É vermelhado. Imagina uma medusa, sabe o que é uma medusa? Uma água-viva, uma medusa de sangue vindo do céu. Mas eu ia ficar cagado de medo, Rodrigo. Eu ia muito achar que era Independence Day isso aqui. Ah, não, aquilo é mais Cthulhu, né? Não, cara, eu ia muito achar que era Independence Day. Eu ia falar, fodeu, base. Inclusive, nós vamos passar pra vocês aí, ouvintes, alguns trechos dos áudios aí dos pilotos relatando ali quando eles estavam vendo aquilo em 1986, que é muito legal que a gente achou, tá? A gente vai mostrar pra vocês aí o desespero que eles ficavam. Então, obviamente, como era um fenômeno que não era estudado na época, ele é até recente mesmo, e descobriu-se que ele é muito, muito raro, se assemelha muito ao que eles falam no coisa. Ah, eu tô vendo aqui, a luz se movimenta rapidamente, que é mais ou menos o que os sprites fazem. É porque é como se fosse um raio, então, né? E raio é rápido pra arrebentar. Então você... o raio, ele viaja em que velocidade, Rodrigo? Ah, faz pergunta difícil pra mim, não, cara. Gente, Da luz. eu tô passando. Ele ultrapassa a barreira do som, isso eu sei. Não, Sério? Ele viaja na velocidade da luz. É por isso que eles achavam. E a outra coisa que é interessante sobre isso é que todo aparelho eletrônico de qualquer porte, ele emite um raio magnético, né? Ele tem como é que eu vou dizer? Um campo magnético que ele emite. Imagina o tamanho de um avião. Então é por isso que ele ficava tão próximo, mas não batia, por causa dos cargos e do caso dos polos, né? Dos elétrons que fazem ali o raio. Isso é muito louco. Então, tipo, não é que ele não atingia porque não pegava no avião voando. É porque a carga do avião era contrária dele. Você entendeu? Mano, isso é pura física. Só que assim, claro, não dá pra gente desmerecer e também não dá pra afirmar com certeza plena e absoluta, porque a gente está falando de um fenômeno que a gente documentou, gravou e está estabelecendo agora que acontece assim. A gente não tem certeza absoluta se as pessoas viram isso exatamente dessa forma naquele dia no avião. Não dá pra gente voltar no tempo e perguntar. Eu, pelo menos, não tenho como ainda dizer pra ti assim, ó, 100%. Mas eu acredito muito mais na hipótese do Sprite, com certeza. E você, Rodrigo? Óbvio, né? Cara, é a mesma coisa, igual que a galera falava antigamente, né? Antigamente, coisas que hoje a gente tem a definição perfeita, né, científica da coisa, antigamente era magia, era a fúria dos deuses, não sei o que. Exato. Então não tem, cara, se alguém chegar pra vocês e falar, cara, não era assim, era assado, já dá uma desconfiada, tá ligado? Já dá uma desconfiada, porque, ó, no mínimo, essa que é a realidade. Exato. A gente tá aqui pra falar, tudo que a gente falou ali acima pra vocês, tudo que a gente falou anteriormente, são fatos, são coisas documentadas. As pessoas falaram aquilo, saiu no jornal, tem manchete de jornal aqui na nossa pesquisa, o Rodrigo tá vendo. Então, são coisas que realmente aconteceram assim. Obviamente, equivocadamente, pelo que a gente entende agora aqui com essa questão do Sprite, por questões de que realmente não se sabia o que era. Muitas coisas, como o Rodrigo falou, foram assim e continuam sendo assim até hoje, inclusive. A 10 milhas ao oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos também mais 3 alvos na radial 120 do OR São José, aproximadamente 10 ou 15 milhas do aeródromo. Também não correspondem a aeronaves em deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar, durante a sua aproximação, a possível existência de objetos voadores não identificados nessas áreas. Muito bem, Rodrigo, vamos falar agora sobre o voo 169 da VASP. Um caos aí, Rodrigo, que aconteceu em 1982. Então, na madrugada do dia 8 de fevereiro de 1982, o voo 169 da VASP, Aviação Aérea de São Paulo, deixa Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino aí o Rio de Janeiro, certo? A cidade do Rio de Janeiro. Tudo corria bem, até que o piloto comandante Gerson Marciel de Brito percebe um objeto estranho voando à esquerda da sua aeronave Boeing 727. É um
puta avião, Rodrigo. Segundo as testemunhas, o objeto voador não identificado ali, ele tinha uma luz muito forte, que ficava se aproximando e se distanciando da aeronave, né, intercalando ali os movimentos, e a cor também mudava constantemente. Ora era um laranja e branco, ora um azul e vermelho, e o episódio ele foi presenciado pelos 150 tripulantes que estavam ali dentro da aeronave, né? Uma das passageiras do voo contou com detalhes que observou ao olhar pela janela do seu assento. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas, meio pontiagudas em uma metade de uma argola e um aro. A luz era bastante forte, um azul claro, um azul estranho, muito estranho, como aquelas lâmpadas de mercúrio. E o comandante Brito, ele acabou afirmando, né, para os órgãos de controle do tráfego aéreo o que ele tava vendo. Mas os radares dessas unidades não conseguiram captar nada que estivesse próximo ao avião, ou até relato de outras fontes. Então, tipo, sim, porque às vezes podia conferir, né, com uma outra... você tá aí perto aí, tá rolando isso aqui? Meu radar tá ruim aqui, né? Poderia ser, né? Sei lá. Ainda, Rodrigo, segundo o relato aí do comandante e dos passageiros nessa época, o que se via pelas janelas do lado esquerdo do avião era essa luz muito forte, como foi dito, que se aproximava e se afastava do avião, mudando das cores, né? Constantemente, como a gente explicou. Então, laranja, branco, azul e vermelho. Muito parecido com o pessoal do ano depois, né? No caso, 1987. O objeto ali, ele também teria sido visto por um avião da Aerolíneas Argentinas e outro da Transbrasil, segundo o comandante ali da VASP, né? Em entrevista ali pro Jornal Nacional, na época, o comandante Brito, ele disse que ele tentou fazer contato com o suposto OVNI. O cara ainda tentou. Ô, OVNI, você tem contato? Tu me entendes? Hablas espanhol? Speak English? Me leve ao seu líder, ele falou. Como é que o Jorge falaria? Parla francês? Parle francês. Ele tá inventando alguma coisa, cheio de problema. Ele falaria exatamente isso. Disse ele, Rodrigo: eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis da asa, para ver se tinha alguma resposta, talvez, sei lá, por parte deles. Apenas o que pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Pegou pertinho, né? E a exceção ali, né, no caso dessa ausência de sinal, veio quando o avião passou ali por Belo Horizonte, né, aqui em Minas Gerais, capital mineira, quando os radares identificaram um sinal, né, que, igual que você falou, né, a 8 milhas à esquerda da aeronave, aproximadamente mais ou menos 15 quilômetros de distância, algo razoavelmente perto em escalas aéreas, né? É do lado. 15 quilômetros quando você tá voando, piscou, tá perto. Entretanto, cara, os controladores do equipamento, eles afirmaram se tratar de uma falha nos radares, na verdade. Não, tá dando errado aqui, tá falhando o radar, não tem nada aí, vocês estão malucos, tá? Cara, na faz muito época, sentido. Diversas teorias surgiram na tentativa de explicar aí o acontecido. A mais difundida nessa época era que o avistamento fora, na verdade, do planeta Vênus, que estava mais próximo da Terra naquele momento. De acordo com os relatos, o comandante Brito, entretanto, o OVNI se movimentava para cima e para baixo, excluindo a possibilidade de ser um planeta. Que o comandante, com mais de 26 mil horas de voo, sabia bem como deveria se parecer. O cara ainda deu a carteirada. Cara, eu tenho 26 mil horas de voo. Eu sei o que é a porra do planeta Vênus, tá? E se, tipo assim, se for um planeta, nós estamos fodidos. Nossa, cara, o Nibiru tá vindo pra cá, o Capiru. Né? E outra hipótese ali, né, pro caso ali apontado pelos mais céticos, trata a respeito do reflexo da Lua, que poderia causar essa percepção, né? Ou mesmo dos primeiros raios solares refletindo ali nas nuvens do céu ao lado do avião. Né? O relato... podia ser o Sprite também, né, Rodrigo? Também. Não, e assim, ó, o relato, ele aconteceu às 3 horas da madrugada. Dependendo da posição na onde ele tá, pode ser um raio solar. Pode ser um raio solar, exatamente. Já quase que eliminaria a possibilidade do Sprite, porque na luz mesmo ele já não consegue ser visto muito bem, né? Mas é eu mais acho... visto na noite. Eu acho que não pela flutuação da cor, tá ligado? Como ele tava variando bastante ali, pelo que até a moça falou, do azul, né? É um azul que parecia com mercúrio, é verdade. Isso, a ideia do Sprite eu acho que é uma boa. Já quanto à reação aí aos relatos dos 150 passageiros, porque daí não é um só, são 150 passageiros do voo 169,
Acredite-se que tudo tenha tomado aí proporções de pânico e que o piloto, ao relatar, né, as pessoas começaram a olhar pela janela e acabaram sendo induzidas a pensarem o mesmo. Ou seja, um efeito Mandela bizarraço. Mas, Richard, você me pergunta o que é um efeito Mandela? E o Rodrigo responde. O efeito Mandela é quando nós lembramos, meio que coletivamente, né, de algo que, na realidade, nunca aconteceu, né? Ou aconteceu de uma maneira bem diferente, né? Geralmente são eventos históricos que diferem do que de fato aconteceu. O termo está relacionado à falsa ideia de que Nelson Mandela morreu em uma prisão no final da década de 1980, né? Exatamente. Um outro efeito também é Matrix 4. Todo mundo acha Matrix que aconteceu, 4, mas não Mandela. aconteceu. Rodrigo, nós temos aqui também a reportagem do Jornal Nacional com a abertura aí do Cid Moreira Jabulani. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio, mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade, 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Cara, eles vão estar ouvindo aqui. Bem legal. Eu tenho uma teoria pro rolê do radar, cara. Pode ser que realmente tenha acontecido o rolê da falha, tá ligado? Porque se for mesmo um sprite, poderia ser uma descarga elétrica muito grande naquela região. Quando o radar passou, ele não conseguiu detectar nada. Ele detectou uma mancha preto, né? Como se fosse um void ali, Rodrigo, né? Porque a tecnologia nessa época é muito diferente da tecnologia que nós temos disponível hoje. Total, né? Então, não tem nem como comparar, né? Então, tipo assim, os caras falarem, olha, tava com falha, mas só naquela região que deu falha? Pode ser que isso acontece, porque... Assim, pra galera que não sabe, radar, galera, é um bagulho que uma agulha já interfere naquele rolê. Isso. Qualquer descarga elétrica interfere, qualquer tipo de campo magnético interfere. É um aparelho que é extremamente sensível. Poucas pessoas sabem disso, mas Mas, Rodrigo, eu quero te perguntar uma coisa. Qual que é ali do Monopoly? Sabe aquele banqueiro do Monopoly? Qual que é o Monopoly verdadeiro? Da esquerda ou da direita? O da esquerda usando monóculos ou o da direita não usando nada? É o do monóculo, não é? Errado. Rodrigo, qual Pikachu é o certo? O Pikachu com ponta de cauda preta ou o Pikachu sem nada? É o sem nada. Certo. Não. Exatamente, você acertou. Algumas pessoas ainda acham que o Pikachu tem rabo preto e algumas pessoas ainda acham que o banqueiro de Monopoly usa monóculos. Mas eu até entendo que é por causa do perto da pronunciação Monopoly com monóculos, tá ligado? Pelo menos pra mim eu faço essa referência. Mas não, ele nunca teve. Inclusive bugou meu cérebro quando eu olhei isso aí e falei, é o com monóculos, caralho. Não, nunca foi. É a mesma coisa que o Volkswagen, sabe o Volkswagen? Todo mundo dizia que não tinha aquele tracinho no meio ali que separa o V do W, mas sempre existiu. Cara, o velho realmente não tem óculos, mano. Eu te falei, Rodrigo, ele não tem óculos, Peraí, nunca Volkswagen teve. tem um traço? Tem. Volkswagen. Caramba, Volkswagen. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu tenho uma porcaria de um carro que é um Volks. Eu nunca reparei nesse tracinho. Mas todo mundo fala, não, mas pera aí, esse tracinho tá horrível. Ué, mas sempre foi assim, tá ligado? É como eles dizem, mas meu Deus do céu, cara, o Toca do Dragão tá... Mas sempre foi assim, cara. Não tô entendendo. Isso aí é o tal do efeito Mandela. A gente se lembra coletivamente de uma coisa que não existiu. Então, também, Rodrigo, é uma explicação aí de por que tantas pessoas assim afirmaram que não, realmente tinha as luzes, e era assim porque alguém falou e todo mundo se lembra coletivamente daquela forma ali. Então, resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta uma luz muito forte que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas mesmo, pontiagudos, e uma
metade, assim, de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul, assim, claro, um azul esbranquiçado, como aquelas lâmpadas de mercúrio. Mas não necessariamente aquilo é real. Isso é bem legal, Deixa eu tirar a prova dos 9 aqui. Deixa eu puxar um Fusca. Eu também gostei muito da sua explicação ali sobre a questão da descarga elétrica, que sim, pode ter interferido no radar. Isso é ok. Também. E deixaria eles muito assustados, né, Rodrigo? Porque algumas pessoas esquecem, mas o avião, ele não tá a 20 km por hora. É, tá ligado? Né? Entende? Então, né? É um pouquinho mais rápido. Entende? Então, assim, se der uma merda, sabe? Mas falamos aí sobre o voo da VASP, vamos agora para um também que é um queridinho. Esse aqui é o meu queridinho pessoal, que é a Operação Prato, de 1977. Ocorrida entre outubro e dezembro de 1977, a Operação Prato ela foi deflagrada pelo 1º Comando Aéreo Regional, o órgão de Força Aérea, a FAB, com sede em Belém do Pará, terra do Mr. Dove. Um beijo pro Mr. Dove. A fim de investigar aí o surgimento e a movimentação de OVNIs na região dos municípios de Vigia, Colares, Santo Antônio do Tauá. Após inúmeros relatos ali de pessoas sendo feridas fisicamente por luzes que causavam queimaduras de 1º grau, a operação da aeronáutica comandada pelo capitão Uriangue Holanda se dirigiu ao local e teria feito fotos e vídeos dos eventos para estudos de caso e averiguação. As aparições no auge aí da Guerra Fria e da ditadura militar aqui chegaram a ser estudadas aí pela Força Aérea Brasileira e também investigou as denúncias e fez corpo de delito das vítimas, ou seja, avaliaram esses ferimentos. A Operação Prato foi a maior operação oficial para apurar a existência de objetos voadores não identificados na região norte ali do Brasil. Nossa, agora que caiu a ficha, prato, OVNI, disco, voador, caiu a ficha. A FAB, né, ela investigou as denúncias durante um período de 4 meses, certo? O ufólogo Edilson Boaventura afirma que as populações ribeirinhas do Pará foram atacadas por raios luminosos, né? Segundo essa aqui foi a fala dele. O caso segue, né, com um dos grandes mistérios da ufologia, devido às circunstâncias consideradas suspeitas. O Boaventura também relatou o seguinte: quando solicitamos os documentos via LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a aeronáutica afirmou que os documentos foram perdidos em incêndios, alagamentos, dando várias questões, mas eu particularmente não acredito nisso. Realmente, assim fica um pouco suspeito mesmo, né, Rodrigo? Aí fica meio complicado. Opa, tem como liberar aquela parada que eu, por direito, como cidadão, tenho direito a acesso? Não, não tem, porque foi tudo queimado e... Deu ruim, irmão. Assim? Como Ninguém, assim? Perdeu a cópia? Não, perdeu a cópia, perdeu o backup do backup. O maldito soldado 02 levou pro banheiro, tava com diarreia, filha da puta. Só falta isso, tá ligado? E apesar de ainda não ter tido todos os seus documentos revelados, né, o caso ele é um dos mais documentados do mundo e teve fatos divulgados de forma oficial pelas Forças Armadas e outros que chegaram ali ao grande público por meio de vazamentos, né? O cara levou pro banheiro ali pra usar, mas não usou. Exatamente, guardou no bolsinho para depois. Nos documentos já acessíveis ao público, aquela parte que se pode ser acessa, é possível ler uma série de relatos ali sobre o avistamento dos OVNIs, tanto por parte aí dos militares, quanto por parte aí dos civis, que prestaram depoimento às autoridades, com descrições precisas sobre o movimento dos objetos, velocidade e contato com os tais feixes luminosos que foram apelidados posteriormente de chupa-chupa, Rodrigo. Já pensou um chupa-chupa ataca você, Rodrigo? Jesus! Você achou isso bom? O chupa-chupa é da terra do Mr. Dove, é isso. Entendi porque ele mora por lá, então. E segundo contam as pessoas ali, né, que acabaram presenciando os contatos, a atividade ela ocorria principalmente à noite, né? E as supostas naves, elas emitiam luzes e foram descritas como objetos de aparência cilíndrica, sendo que algumas eram circulares e outras poucas teriam um formato parecido ali com o de um
peixe. As vítimas, no caso, né, elas afirmam que o feixe tinha efeito paralisante e provocava sintomas ali como fraqueza, dores pelo corpo, vertigem, tremor, sonolência, queda de cabelo e até mesmo rouquidão. Ai, Rodrigo, você ficou sem voz aquele tempo, foi um chupa-chupa, Rodrigo. Ele é tão mágico. Deu uma chupada forte, então, né? Porque ele usou minha voz por 3 meses. Até tua alma, né, Rodrigo? Tá então, louco. era um dementador. Uma das testemunhas, Rodrigo, contou que foi atacada enquanto dormia em uma rede. Ela teria sido acordada por um feixe de luz verde que passou para a cor vermelha, o qual teria sido aí disparado por um homem empunhando uma espécie de pistola. Ai, que e delícia. vestido com uma roupa de mergulho. Descrição dessa vítima, certo? O ser teria atirado contra o peito da vítima 3 vezes. E, segundo ela, a sensação era a mesma de ser atingida por agulhas. Além de ficar paralisada, ela se lembra de ter sentido muita sede durante o ataque. Cara, isso Estranho. aqui tá me parecendo muito efeito de raio. Mas... Tudo bem. Segundo o relato, né, da médica, a doutora Welaide Cecim Carvalho, que atendeu a vários pacientes ali no posto de saúde da cidade de Colares, os seus pacientes apresentavam crise nervosa, cefaleia, astenia, amortecimento parcial do corpo, paresia, tremores generalizados, tontura e também queimaduras de 1º grau e marca de microperfuração. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Ainda segundo o depoimento da médica em campo, os homens atacados pelos chupa-chupas apresentavam uma marca no pescoço, enquanto a única mulher supostamente vítima dos tais alienígenas, trazia marca aí sobre os seus seios. Em novembro ali de 1977, a agência de Belém do então Serviço Nacional de Inteligência, né, o SNI, enviou um documento à agência central em Brasília relatando sobre o caso, né? Eles informaram que inicialmente acreditava que tudo não se passava de misticismo da população pobre ali da região. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Exatamente. Porém, os eventos se tornaram mais evidentes, chegando à montagem de um posto de vigia para fotografar a tal luz que feria as pessoas. Houve vários registros da luz e de supostos OVNIs também nessa área. Mas nunca houve consenso entre a equipe de observação de que os objetos voadores não se tratavam de apenas de corpos celestes ou outro fenômeno natural qualquer. E a comunidade ufológica brasileira, ela identifica a Operação Pratos, né, como o maior acontecimento de um fenômeno extraterrestre no mundo e ganhou tanto destaque que ela virou um documentário no canal do History Channel, no qual ele foi chamado de Caso Roswell Brasileiro, fazendo referência a um dos casos mais famosos de OVNIs do mundo, né, que acabou acontecendo ali na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Exatamente, olha só. Então foi realmente muito importante. E nós temos, inclusive, um episódio inteiro que foi feito aí do Linha Direta pra falar sobre isso, antes do Discovery Channel. Isso é muito legal, aí em 2005. É muito massa. Ah, e teve um cidadão também que puxou a arma e atirou no ET. Ele falou, não, cara, na minha casa, peguei a arma e atirei no bicho. Isso, a luz é o caralho. Ele falou, sinceramente, com todos esses relatos, todas essas descrições, não parece só um efeito de raio? Cara, é muito bizarro, que parece muito que alguém tomou um raio. É porque veio do céu, né, Rodrigo? Então, ou é Deus ou é alienígena. Né? Descargas elétricas ali, causa paralisia. Total. Cara, todos aqueles sintomas ali... Cara, parece muito, velho. Sério, parece muito. Ainda se contar que como são populações ribeirinhas, né? Novamente... Só frisando, eu e Rodrigo não estamos querendo minimizar ninguém, dizer que não, tem paraense tá mentindo, o pessoal tá... Não estamos falando isso. A gente tá falando que parece muito com uma causa natural de um choque. É verdade. Tá?
principalmente ser atingido aí por um raio ou até por uma descarga elétrica. Imagina o seguinte, são populações ribeirinhas. Nessa época, 1977, saneamento básico, luz e etc. era ainda mais difícil de chegar nessas áreas. Então imagina que, sei lá, se eles estivessem ali por perto algum tipo de eletricidade, provavelmente ele deveria ter sido feito de forma caseira essa instalação, certo, Rodrigo? Com certeza. Pois é, então o risco de tomar um choque numa instalação caseira sem um devido profissional fazendo isso, ou um órgão público responsável com um profissional capacitado, é muito alto. Rapaz, é muito alto. Você tomar um choque. O cara ali dormindo na rede, ali no alpendre. Mano, você, sei lá, começou a chover, você tomar um raio no peito sem ver, entendeu? Você vai acordar ou totalmente... é o Alien ou é o Thor, mas o Thor a gente já deu uma surra no passado, então é o Alien. Né? Esse outro tiozão aqui que atirou, cara, pra ele ver um raio caindo no meio da plantação, ele chapado ali depois do dia inteiro trabalhando. Com sono, Rodrigo, imagina. Puxou a arma, mirou pra cima, fi. Não, Rodrigo, imagina com sono, Rodrigo. Tu tá lá dormindo, de repente tu escuta um raio. Tu vai no meio da tua plantação, tá pegando fogo. Tu olha pra cima, o raio veio de onde? De cima. Tem alguma coisa atacando minha plantação de cima. Tiro no que tiver em cima. Atira primeiro, pergunta depois. Exatamente, cara. Se você tá queimando a minha plantação, você automaticamente tem que levar chumbo. Eu penso na mesma lógica do tiozão. Tá? Muito bem. Mas assim, esse aqui é um caso que, como eu e o Rodrigo estamos falando, parece muito com uma questão. Mas eu quero mais, porque eu sei que o Toca tem ouvintes aí no Pará. Você conhece alguém que participou da Operação Pratos? Conhece alguém que tenha relato? Um tio, uma tia, um primo? Mr. Dova, você tem uma missão especial. Eu quero jogar um jogo de RPG Maker sobre Operação Pratos feito por você. Eu e o Rodrigo, inclusive. O Rodrigo também quer. Então você vai mandar pra gente jogar. A gente vai ficar esperando você fazer um jogo, Mr. Dove. Tá lançado o desafio pra você. E agora, Rodrigo, vamos para o último e talvez o mais famoso de todos. ET de Varginha, 1996. Provavelmente o mais famoso e midiático de todos os casos de presença alienígena no Brasil, o incidente de Varginha diz respeito aí à suposta aparição de naves e seres extraterrestres na cidade de Varginha, em Minas Gerais, em 1996. Segundo os relatos, né, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, além da amiga de ambas, né, a Kátia Xavier, teriam visto uma suposta criatura de aspecto humanoide ao passarem próximas a um terreno baldio da região. De acordo com o depoimento ali das meninas, o ser teria uma pele marrom, aparência viscosa e gelatinosa, com grandes olhos saltados e avermelhados, e 3 protuberâncias, né, como se fossem ali 3 chifres, né, na parte superior da cabeça dele. Exato. Envolto aí em uma série de mistérios e teorias de conspiração, o caso ele ficou famoso no mundo todo, tá? As 3 meninas, elas chegaram a afirmar naquela época que o alienígena se comunicou por meio do pensamento com elas, ou seja, telepaticamente, tá? E além disso, as mães das meninas, das irmãs Silva, elas teriam dito que uma pessoa desconhecida tentou subornar a família a fim de que elas não dessem mais qualquer depoimento sobre o caso à imprensa. Imagina isso, Rodrigo. Eles foram lá e, não, dinheirinho aí, não fala mais nada nisso aí, não toca mais nesse assunto. É a SHIELD. Oficialmente, a conclusão do inquérito da Polícia Militar é de que a tal criatura de pele marrom e olhos avermelhados seria, na verdade, um cidadão de Varginha conhecido como Mudinho, que provavelmente apresenta algum desvio mental e cujas características puderam ser posteriormente, né, evidenciadas no estudo fotográfico de simulação. Ou seja, elas deram um depoimento de como era a criatura, eles acharam essa pessoa, viram que alguns detalhes sobre essa pessoa eram muito parecidos com o que a menina dizia e pensou, né, cara? Obviamente as meninas iludidas, né? Então o que acontece? Para as autoridades, o Mudinho estaria sujo de barro, graças aí às fortes chuvas da região. Ele foi visto agachado junto a um muro, provavelmente se protegendo aí da chuva ou talvez se escondendo, e o que levou ele a ser confundido aí com o nosso alienígena pelas 3 meninas que estavam, o quê, Rodrigo? Cagadas de medo. Muitos ufólogos, eles contrariam essa versão, né, alegando que as 3 meninas conheciam o tal Mudinho e que jamais, né, não tem como acontecer delas descrever como um ser assustador, né, de baixa estatura, com olhos grandes, avermelhados e protuberâncias ali na cabeça, né? Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom.
o que ele quis dizer é que, tipo assim, não teria... Elas conheciam o cara, então não ia ter lógica elas fazerem essa monstrificação do cara, né? Não, segundo, cara, não tem como. Elas voltando pra casa à noite, provavelmente depois de alguma festa, alguma coisa, né? Sim, não tava. Uma fumacinha meio esverdeada ao redor delas. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know who's back up. Opa, rapaz, então. Além disso, cara, a presença de várias viaturas da escola de sargentos de armas na região, em datas próximas dos avistamentos dos OVNIs, e aliens também reforça a posição daqueles que acreditam que as autoridades estavam escondendo algo, visto que a explicação oficial para tal presença das viaturas diz que a movimentação visava levar os veículos para revisão, algo comprovado aí por meio de notas fiscais, mas todos ao mesmo tempo, Rodrigo? Fica mais barato, mas... Né? Sabe aquele rolê, tipo, vamos fazer... Quantidade, né? Vamos fazer quantidade. A quantidade aqui, é mais barato. Desconto. Ué, se você me trouxer aqui 10 carros pra eu avaliar, é um preço. Se você trouxer 50, eu te dou um desconto. Funciona assim. Não, e outro rolê também é que, tipo, segundo o ufólogo Marcos Petit, em que ele deu uma entrevista ali pra EBC, ele afirmou que o grupo de pesquisadores do qual ele faz parte, nas falas dele, não só tomou conhecimento e investigou o caso do avistamento de uma criatura de padrão totalmente apartado de tudo que conhecemos aqui na Terra, né? Então, o ET descrito pelas meninas, né, que foi todo esse rolê, tudo, mas também pegou outros depoimentos de civis e até mesmo dos militares do exército, do corpo de bombeiro ali de Varginha e de membros da polícia militar de Minas Gerais, que descreveram o contato e, o mais legal, a captura dos seres exatamente iguais aos reportados pelas meninas do caso, né? Cujo depoimento deram a origem à pesquisa. Ou seja, as meninas começaram com esse rolê. Só que os caras começaram a investigar, foram mexendo mais a fundo. Não, a gente capturou aqui, tudo, teve uma força-tarefa. Começou a vir gente que pegou tal e levou, então. Em suma, Rodrigo, o que aconteceu? Não seria apenas um alienígena, mas vários deles. Estamos falando de uma invasão agora, cuja existência vem sendo acobertada aí pelas autoridades desde então. Enfim, como a maioria dos grandes casos de contato imediato com seres extraterrestres, o incidente em Varginha, que já ganhou até um FPS, já ganhou um jogo de tiro a respeito dele, permanece aí esse grande mistério. Eu já ouvi histórias de que eram 3, que um deles morreu, foi baleado por um policial, o outro foi o que as meninas avistaram e o terceiro ele conseguiu fugir. Já tive essa história também. Esse relato. E assim, embora não haja registros, né, oficiais confirmando a captura do suposto ET, há relatos de que os militares eles conseguiram prender o alienígena, que teria sido levado ali pra Unicamp, né, e o governo local, porém, ele sempre negou, né, não levamos, não. A gente não levou, não. O governo nunca vai admitir, é óbvio isso aí, meu Deus. Pegaram o ET lá em Varginha e levaram pra Campinas? Entendi. Então, o cara que foi aí, que chegou com os militares, teve a morte de um policial militar que teria participado da captura do tal alienígena na tarde daquele mesmo dia. E é tido por ufólogos aí como a chave para entender o que aconteceu naquele momento. De acordo com os colegas do soldado Marco Eli Xerezi, na época ele tinha 23 anos, o policial teria tocado extraterrestre com as mãos nuas e adquirido alguma espécie, algum tipo de doença. O Marco, mais tarde, né, ele acabou apresentando dores nas costas e um cisto na axila esquerda. Ele teve de ser operado, mas morreu 3 semanas depois por infecção generalizada. A família do rapaz, ela diz que o jovem tinha saúde de ferro e raramente ficava resfriado. O médico que tratou o policial, né, o Cesário L. Furtado, relatou que ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida, mas disse que havia participado da captura de um ser que chegou a lesionar o seu braço. Virou um disque-me-disque. Também existe a possibilidade de que olha, agora o Rodrigo vai rir. De que os Estados Unidos tenham chegado a enviar o pessoal para a cidade mineira, já que supostamente a aeronave teria caído em Varginha, que foi avistada e alvejada pelos militares dos Estados Unidos, que em seguida tivesse caído aí em território brasileiro. O que caiu aí? Não. Fui eu que derrubei. É meu.
Ué. É igual fazer batalha de pipa, tá ligado? Você passa o cerol. Eu ia dizer agora, é pipa, é cerol, tá ligado? A galera tá falando assim, não, fui eu que talhei aí, mano. É de quem cortou, de quem pegou a pipa. É isso mesmo, só tava sendo essa discussão. Muito bem, Rodrigo, chegamos ao final aqui de mais um Teorias do Conspiração aqui no Toca do Dragão. Falamos desses casos aqui de ufologia brasileira e o que a gente tem pra dizer pra eles, fora aí as nossas opiniões sobre isso, é que se eles quiserem, nós ainda podemos fazer mais casos e fazer uma segunda versão disso aqui. Se eles gostaram, foi bem bacana, a gente fez uma investigação bem legal, trouxemos vários pontos de vista, vocês vão ouvir áudios originais aí das relatos, vítimas, né? Das pessoas, exato, das pessoas tendo esses encontros. Vou até tentar. Eu não vou prometer o do Linha Direta, porque eu tenho certeza que a Globo vai encher o meu saco. Então eu não vou usar. Mas assim, os outros eu sei que eu posso. Modula a voz que não dá pra pegar. Eu vou mudar lá a voz, talvez. Eu talvez só bote um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Coisinha pouca, assim. Porque, na verdade, o do Linha Direta, se eu não me engano, são 50 minutos de programa. É bem completo e bem legal. É tão legal. Só que assim, o do Linha Direta é mais fantasioso. Mas aí nesse caso aí é mais fácil. Só fala assim embaixo. O link tá aqui na descrição. Vão lá assistir. Assistam. Isso, mais ou menos isso. Porque assim, ó, o do Discovery é mais focado assim na questão de investigar, na questão, né? E o do Linha Direta é na questão de assistam a gente o máximo que puder pra gente poder vender comercial da Foda das Pampers. Linha Direta era um audiodrama, né, mano? É um audiodrama, verdade. Mas é isso, nós ficamos aí com essas alegações aqui, os casos de ufologia no Brasil, que é um assunto muito legal, muito divertido de conversar, principalmente quando a gente tem essa liberdade de falar com vocês e vocês de falar com a gente. Então eu queria agradecer muito aí a presença de Rodrigo Silva em mais um episódio do Toca do Dragão. Cara, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez e quero pedir pra galera aí, vocês conhecem outros casos de UFO, vocês já presenciaram alguma coisa nesse sentido? Manda pra gente, manda aí, vamos fazer um especial, vamos fazer uma leitura de e-mails somente de casos de ufologia aqui no Brasil. O que você acha? Somente fácil. Daria um rolê da hora, né? Um tema especial aí. A gente só precisa que vocês mandem e-mails aí pra tocadodragãopodcast@gmail.com. Conta pra gente, cara. Você foi pro meio do mato aí, bater aquele fumo de uma vez por ano, e aí depois desse fumo você viu um UFO ali voando. Pode acontecer, né? Pode ser Luzes que vieram do céu. Conte pra nós. Né? Manda aí pra gente, beleza? Então, exatamente. Se eu não for abduzido, eu vejo vocês na próxima, galera. Exatamente. Muito bem, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, aí, pela presença e por abrilhantar o nosso podcast. E muito obrigado especialmente a você, amigo ouvinte. Sim, você, amiga ouvinte. Você que está sempre conosco, ouvindo aí, aguentando a gente. Muito obrigado pela sua audição, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pela sua paciência conosco. Estamos aqui sempre trazendo conteúdo bacana e maravilhoso nesse podcast, que é o melhor podcast da galáxia. Até os ETs concordam com isso, Rodrigo. Até os ETs estão falando assim, ó, os caras, você escuta Toca do Dragão, o outro fala, não, estão falando de nós hoje. Né? Então, é isso aí, nós vamos ficando por aqui e, Rodrigo, a verdade está lá fora. Com certeza. Mission complete!
Jesus. Esse é pra socar na boca.